confirma a palavra que está sendo ministrada desde a manhã, da necessidade que nós temos de responsabilidade, de caminharmos juntos e de não brincarmos com algo chamado pecado. E hoje eu quero refletir com vocês especificamente sobre um tema, e aí nós vamos caminhando junto, enquanto igreja. E o tema é: você não é uma ilha. Sem comunidade, o pecado vira identidade. Sem comunidade, se nós nos isolamos, o pecado tende, exatamente como já falou o Vitor, a ir mortificando a nossa alma até o ponto de que nós já estamos completamente inertes a ele e com os nossos ouvidos, muitas das vezes, fechados já à voz de Deus e à palavra de Deus. E eu quero começar refletindo sobre isso, trazendo um elemento da cultura. Eu não sei se você já assistiu, já teve o prazer ou o desprazer, de repente, de ter assistido essa série da Netflix que é Treta, ou Beef. Eu não sei se você já assistiu essa série. Quem já assistiu? Já levante a mão. Então, olha só, bem contextualizado, 3 pessoas. Mas eu vou contar a história e isso não vai prejudicar que você que não assistiu. Por que eu trago isso, gente? Porque tudo começa naquele dia em que tudo dá errado. O primeiro episódio dessa série vai descrever uma cena desse rapaz que eu não me lembro o nome dele, não me lembro o nome do personagem nem do ator. Isso é uma boa contextualização. O cara não lembra o nome do personagem e do ator, mas lembra da série. Mas ele está naqueles hipermercados americanos e ele está tentando devolver uma dezena de churrasqueiras, aquele grill americano, a gás, a carvão e tal. E ele está tentando devolver. E ele, depois de esperar um bom tempo na fila, e uma fila se formando depois dele, ele chega para devolver e o rapaz ali do atendimento pergunta para ele: cara, cadê a nota fiscal? E aí ele: esqueci a nota fiscal. Aí ele já fica irritado que ele gastou dinheiro com aquelas grelhas e aí ele não consegue devolver porque ele não estava com a nota fiscal das grelhas, e aí já sai irritado daquela função e entra no carro. Ele tenta botar o cinto de segurança com raiva e o cinto de segurança trava. Aí sabe aquele dia, aquela sucessão de fatores que quando não é a boa e velha lei de Murphy, que não basta uma coisa dar errado, ela tem que dar errado da pior forma possível, e aí as coisas começam a se acumular. Não basta o cinto de segurança agora está travado, ele vai dar ré com o carro de forma estabanada, e aí uma mulher fecha ele, um carro, na verdade não revela ali quem é uma mulher, fecha ele e toca ali a mão na buzina, e aí já pega, e aí ele já fica mais irritado ainda com aquilo. E se não bastasse, a mulher arranca o carro e ainda faz um gesto bem feio com a mão para ele. E o cara, naquele momento, ele tem uma explosão de raiva, ele tem uma explosão de ira, e ele sai com o seu carro em perseguição àquele outro veículo porque insultou ele. Tipo assim: não, pera, o meu dia está ruim até aqui, então agora eu vou virar isso daqui do meu jeito. E aí ele sai em perseguição àquele carro. E eles de fato se desenrolam. Se desenrolam até o momento em que o outro carro acaba humilhando ele toda naquela perseguição, e chega um ponto em que a única coisa que ele grava é a placa do veículo. E ele grava aquilo no seu coração, ele leva aquilo para a vida, como dizemos, nutrindo a esperança da vingança, nutrindo o desejo da vingança. Ele guarda aquele desaforo para o momento devido ele se vingar. O que isso vai revelar para nós? Uma outra série, uma outra, essa um pouco mais clássica. Se puder arrumar para nós aí no projetor, botar só uma imagem. Diego, só projeta elas para nós aí, seleciona todas e bota em apresentar. Mas uma segunda série, gente, é Breaking Bad. Breaking Bad, essa eu acredito que uns 5 já assistiram. Alguns já assistiram Breaking Bad, aí já está um pouquinho mais. Já temos 5 pessoas então já que assistiram. Breaking Bad vai trazer a história de um outro cara, uma outra série clássica. Por que eu estou falando sobre isso? Já no próximo slide a gente já vai ter isso de forma clara, que conta a história de Walter White. Walter White é um cara que ele é um professor de química do ensino médio. E não bastasse ele ser um professor de química do ensino médio, a vida dele está indo normal, até que ele descobre um câncer terminal de pulmão. E diante daquele diagnóstico de um câncer terminal de pulmão, ele começa a olhar para a realidade ao redor dele. E quando ele olha para a realidade ao redor dele, o que ele enxerga? Ele enxerga a esposa dele grávida de outro filho, ele enxerga um casamento basicamente falido, um casamento de aparências, ele enxerga um filho com deficiência cognitiva e motora, ele enxerga a situação financeira
para lá de vermelho, uma situação financeira totalmente falida. E aí, como é que esse personagem reage a esse cenário? Como é que esse personagem vai reagir a isso? No caso dessa série, ele vai reagir tomando o atalho, que é o atalho do caminho fácil, é o atalho de seguir as suas próprias paixões, de começar a revelar tudo aquilo que está dentro do seu coração, que é toda a amargura, todo o desejo de poder, de tomar controle. E ele vai para o mundo das drogas e começa a cozinhar metanfetamina junto com o ex-aluno. E aí nós vemos o desenrolar dessa história também. Por que eu falo sobre isso e o que isso tem em comum? Os pontos em comuns dessa série, gente, é que nós vamos enxergar, não somente nessas duas, eu usei essas duas como um balão de ensaio, mas eu poderia ter utilizado outras séries aqui também para a gente conversar. Por exemplo, o exemplo de Mad Men, que é aquele clássico sobre publicidade e tudo mais, que a gente vai ter a figura do Don Draper. Nós vamos ter, por exemplo, exemplos de dorama. Eu pensei nos doramas para os dorameiros, que é o caso de O Mundo dos Casados, ou Meu Tio, então, que também vão ter essas mesmas características. E quais são essas características? Gente, em primeiro lugar, nós enxergamos nesses personagens relacionamentos rasos. Nós enxergamos na arte que está sendo demonstrada nessas séries personagens que têm relacionamentos rasos com a sua família. Às vezes eles estão cercados de pessoas, mas eles têm relacionamentos rasos com a sua família, não tem intimidade. É marido e mulher que já não tem intimidade, que não conversam, é pais que não conversam com filhos, é irmãos que não conversam entre si. Uma outra característica muito forte deles é o isolamento. São pessoas que, a despeito de estarem rodeadas por pessoas, elas estão completamente isoladas dentro do seu coração. Ninguém conhece o interior do seu coração. Ninguém conhece os seus sentimentos, as suas lutas, as suas amarguras. Ninguém conhece as suas fraquezas. Ou seja, essa pessoa guarda essas questões, essas lutas, guarda isso de forma muito velada. E muitas das vezes extrapola essas coisas em ambientes inadequados. Mais do que isso, eles nunca estão errados. O caso, por exemplo, de Breaking Bad, de Walter White, é exatamente isso. É um cara que ele nunca está errado. Ele é o cara que sempre vai dar a volta por cima. É o cara que a culpa dos problemas financeiros dele é porque em algum momento ele abriu mão de um controle de uma empresa, de uma startup que ele tinha iniciado com uma namorada de faculdade. E aí ele vendeu a participação dela, porque brigou naquele relacionamento. Ele vende a participação e anos depois aquela startup é uma empresa bilionária, grande, gigante, e ele é amargurado com aquilo. Gente, a culpa nunca é de si próprio, a culpa não é dos outros. Por que não lembraram de mim? Por que não me valorizaram? Por que não fizeram isso? Não, a culpa do meu casamento está assim, é do meu cônjuge, é do meu marido, é da minha esposa, é dos meus filhos, o meu emprego está assim, porque o meu patrão é assim, assado. Minha empresa está ruim porque o governo tem muito imposto. Porque os custos estão muito altos, as coisas. Sempre a gente tem uma terceirização de responsabilidade. E esses personagens têm isso de forma muito clara. Mas principalmente o que esses personagens têm é segredos. Eles têm uma área da vida deles que ninguém conhece. Eles têm uma área da vida deles que não é acessível a ninguém. E o segredo, ele fortalece o poder do pecado. O segredo, ele anda de mãos dadas com o isolamento. Na verdade, a pessoa se isola normalmente porque ela tem segredos. Ela se isola sentimentalmente, ela se isola confessionalmente dentro de uma comunidade. Às vezes a pessoa é extremamente ativa dentro de uma comunidade, mas ela está isolada. Ninguém conhece a vida dela, ela faz muitas coisas, mas ela não se abre. E por que eu falo sobre isso? Porque na vida real, eu quero fazer algumas perguntas para nós essa noite. Eu trago algumas perguntas e a gente vai para o texto bíblico para pensar sobre isso. Na nossa vida, alguém tem liberdade na sua vida para te confrontar? Eu gostaria que você pensasse comigo sobre isso. Ou quem sabe a sua vida está imitando a arte, ou a arte está imitando a vida, de que todos os relacionamentos que você tem nutrido até hoje são relacionamentos rasos, em que as pessoas não têm liberdade para chegar em você e confrontar um erro seu. As pessoas não têm liberdade de chegar em você e dizer assim, você não está legal e eu gostaria de saber o que está acontecendo contigo. Se você não tem ninguém assim,
E o seu terapeuta não vale, porque ele está sendo pago para te ouvir. Eu digo relações genuínas, verdadeiras. Se você não tem ninguém na sua vida com quem você tenha total liberdade para chegar e te confrontar, e você também ter total liberdade para confrontar alguém, é sinal que os teus relacionamentos estão imitando a arte. São rasos, são finos, é igual uma camada de gelo. São finos. A segunda pergunta é: você costuma se isolar? Quando as coisas dão errado, quando alguém te fala uma coisa que você não gostou, quando você faz uma coisa errada, você costuma se isolar? Sua primeira reação é se isolar do mundo e de todos. Eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais estar aqui. Você acaba se isolando do seu esposo, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Você coloca as pessoas numa caixinha de gelo, você deixa de lado. Sabe, o que você costuma fazer quando as coisas não estão bem? Você se isola? Ou você procura a luz para trazer, sabe, realmente vir do centro da luz, para que tudo seja esclarecido, trazido à tona? Qual que tem sido a sua atitude? Você justifica seus erros e acha culpados? Ou você costuma fazer como o salmista Davi, bater no peito e reconhecer: não, quem pecou fui eu. Fui eu. O erro começa em mim. O erro começa na minha atitude, o erro começa na minha omissão, o erro começa na minha ação, o erro começa nas minhas palavras, o erro começa nas minhas expectativas frustradas, o erro começa dentro do meu coração, o erro começa na idolatria do meu coração a determinadas coisas, o erro começa em mim, o meu cônjuge, a minha cônjuge, meu irmão, minha irmã, meus amigos, meu patrão, meus empregados, eles só estão respondendo ao meu erro, mas a raiz é o meu erro. É meu, a atitude é minha, sou eu que estou errando. E para finalizar, você já confessou, ou melhor, você já fez algo e não confessou? Eu poderia perguntar isso de outra forma: tem alguma área da sua vida que as pessoas que te rodeiam não conhecem? Tem alguma coisa da sua vida que as pessoas não conhecem? Se tem, a sua vida é marcada por segredos. E aí a sua vida está imitando a arte, ou a arte está imitando a sua vida. Só que nós não podemos, e eu quero pegar um gancho na ministração do Vitor, nós não podemos achar que isso é legalismo, porque Deus não se cala diante do pecado. Deus não se cala diante dos nossos erros. Deus fala. Quando nós estamos com uma vida de isolamento, quando nós estamos com uma vida permeada por segredos, quando nós estamos com uma vida com relacionamentos rasos, quando nós estamos com uma vida em que nós sempre terceirizamos a responsabilidade, nós nunca estamos errados, Deus brada. Deus é bom. Deus vem ao encontro dos seus filhos que estão indo para a perdição para destruírem as suas vidas. E Deus brada, Deus fala. E Ele fala aqui, na comunidade, na igreja, no culto, pela exposição da Escritura. Aqui é o primeiro lugar que Deus brada. Aqui é o primeiro lugar que Deus vai me confrontar e vai te confrontar por meio da palavra ministrada. Aqui é o primeiro lugar em que você vai tomar um baque. Peraí, tem uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Tem tal coisa, tem isso, tem aquilo. Realmente eu tenho me isolado, eu não tenho buscado ajuda, eu não tenho conversado com ninguém. Aqui é o ambiente em que exatamente o dedo vai um pouquinho na ferida. As coisas começam a ser reveladas. Aqui, exatamente na comunidade, nesse ambiente, no culto, na igreja, no ambiente público, em que a Escritura é aberta e é ministrada, a nossa vida é descortinada e revelada, e Deus está falando, e Deus está tocando dentro do meu coração e do seu e dizendo assim: olha, essa parte não está legal, isso que você fez não está legal, isso daqui vai destruir a tua vida, isso daqui não está bom, isso aqui não me agrada, isso aqui é contra os princípios da minha Escritura, não faça isso, não faça aquilo. O Espírito Santo vai revelando dentro do coração questões e coisas e situações. Por quê? Porque por meio da Escritura Deus não se cala diante do pecado.
Nós não podemos alegar inocência diante da Escritura, porque a Escritura é ministrada, e ela é ministrada aqui domingo após domingo, terça após terça nos ensinos, e ela é ministrada e nós não podemos alegar, gente, que nós não ouvimos. Nós estamos sendo confrontados por meio da Escritura. Só que há um outro contexto, em que Deus também fala de que a nossa vida não está legal. E aí entra o pecado do isolacionismo, aí entra a conduta, sabe, de se fechar em si mesmo, de não abrir a sua vida, que é por meio das pessoas. Por meio das pessoas é a forma que Deus usa. E normalmente aqui, nesse ambiente público, Deus fala ao seu coração, Ele confronta o teu coração. Você começa a saber, sabe, é aquela ideia de bater uma coisa com outra. É como se você estivesse fazendo aquela brincadeira de criança. Você vira as cartas tudo para baixo e começa a procurar sempre um par de cartas, sabe? Aqui na igreja, quando a palavra é ministrada, o Espírito Santo muitas das vezes faz isso conosco, a nossa vida e os princípios da palavra, e confronta os dois. Opa, peraí, isso daqui não tá legal, não tá ok, tá diferente, não tá batendo, a minha vida não tá se encaixando com os princípios da Escritura. Aqui por meio da Escritura, Deus faz exatamente esse exercício conosco. Só que Deus faz isso conosco também por meio das pessoas. Deus faz isso conosco por meio dessa pessoa que está do seu lado. Deus faz isso conosco por meio da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos irmãos da fé. Deus faz isso conosco por meio de pessoas que Ele coloca no nosso caminho. E eu vou lhe dizer que aqui, nesse ambiente, muitas das vezes você tem aquela possibilidade de guardar na gavetinha, fingir que não é contigo, e você segue a vida. Mas se você tem relacionamentos, e aqui é o porquê nós buscamos o isolamento. Nós não queremos esse confronto. Nós não queremos ser confrontados. Eu não quero que alguém chegue e venha conversar comigo e dizer assim: "Pá, Luiz, olha, não tá legal, cara, tu tá muito irado, tu tá falando bobagem, tu tá..." Sabe, eu não gosto quando a minha esposa vem e me chama a atenção de algo, porque mexe com o nosso ego. Mexe com tudo que nós temos por precioso, que é o nosso eu, o nosso ego, sabe? É o nosso orgulho. Então, mexe conosco. A gente não gosta, aí a gente prefere criar uma redoma e se guardando. Mas, gente, por meio das pessoas, Deus vem e não se cala diante do nosso pecado. Ele vem e fala. E eu quero refletir com vocês dois casos. O primeiro em que Deus fala diretamente, e o segundo que Deus fala por meio de pessoas. E o primeiro deles, gente, é a história de Caim. A história de Caim, ela conta exatamente como que Deus vai confrontar Caim na sua conduta e no seu pecado, e a reação de Caim. Está lá em Gênesis 4, do versículo 4 ao 7, que nos diz assim: "O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim." Veja, o Senhor não aceitou a pessoa de Caim. E depois, o Senhor não aceitou a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: "Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não serás aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo." E aí lá na frente, no versículo 9, vai dizer assim: "Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei. Sou eu, por acaso, responsável pelo meu irmão? Sou eu, por acaso, guarda do meu irmão, vigia do meu irmão?" Gente, na história de Caim, o início dela, especialmente se você não é cristão, Caim e Abel são filhos de Adão e Eva. E Caim era um agricultor, e Abel, podemos dizer, era um pecuarista, ele criava animais. Em algum determinado momento, passado um tempo, os dois resolvem prestar culto a Deus, prestar culto ao Criador. E Caim vem e entrega naquele culto os frutos da terra. Ele vem e entrega naquele culto aquilo que foi a colheita das suas plantas, a colheita da sua plantação. E Abel, por outro lado,
ele trouxe das partes gordas, das primeiras crias do seu rebanho. Então ele trouxe o que tinha de melhor. Abel trouxe o que havia de melhor. Só que, gente, a relação de Caim e Abel, ela não vai ser somente do objeto da oferta. Mas um entregou cereais e o outro entregou carne, sacrificou, era sacrifício de sangue. Eu sei que tem toda uma simbologia que muitos trabalham em cima disso. Mas o ponto principal, gente, é o que está lá em Hebreus 11, versículo 4, que vai nos dizer que Abel, melhor dizendo, quando veio prestar culto a Deus, Abel entregou o seu sacrifício, sabe, com fé no coração. Entregou aquele sacrifício sabendo quem era o seu Criador, sabendo para quem ele fazia, sabendo por que ele tinha que prestar culto, sabendo a condição real de quem ele era. Ele entrega aquilo com fé. Ele não faz aquilo por causa de um ritual, de uma ritualística, de uma tradição. Ele faz aquilo crendo na relação que ele tinha e nutrindo a relação que ele tinha com o seu Criador. Por outro lado, Caim vem e entrega uma relação sem fé. Ele vem e entrega uma oferta pelo mero cumprir, por um mero ato, por uma mera tradição. Simplesmente Caim vem e cumpre uma tabela, cumpre uma escala. Ele vem e faz porque tem que ser feito. Mas o coração dele não está naquilo. O coração dele não está em nutrir um relacionamento com o seu Criador. A primeira coisa que nós vemos na história de Caim, gente, é que Deus não tolera relacionamento com ele sem fé. Deus não tolera relacionamento com ele baseado em fazer coisas para ele, baseado em uma mera tradição, baseado em simplesmente a gente cumprir algo. Não, domingo de noite a gente tem que ir na igreja, porque é o dia de ir na igreja. Então eu preciso ir na igreja, então eu venho na igreja. Mas por que você vem? Por que aqui estás? Sabe? Por que você vem aqui? Você está aqui porque de fato o teu coração está conectado e quer se conectar e tem uma sede de se conectar com o teu Criador? Ou você já está aqui porque se acostumou e porque é o que você fez a vida toda, por mera tradição? Só que algo mais profundo é quando Deus começa a nos mostrar uma espécie de termômetro. Deus começa a nos dar sinais de que as coisas não estão bem. E com Caim, esse sinal é o não de Deus. A ira em que ele é tomado por causa da rejeição de si e da sua oferta. Caim fica absolutamente enfurecido, transtornado, porque o Senhor o rejeitou. Gente, aqui, um dos pontos principais que nós temos que examinar é que o sim de Deus, e normalmente nós gostamos do sim de Deus. O que é o sim de Deus? O sim de Deus é quando as coisas, abre aspas, né? Quando as coisas estão dando certo, as coisas estão prosperando, o casamento está bem, a empresa está crescendo, o emprego está legal, sabe? Os filhos estão bem, a saúde está boa, as coisas estão boas, o dia está ensolarado, está bonito, não está esse dia chuvoso, frio, carrancudo que nem hoje, sabe? Não, tá tudo legal, assim, as coisas estão indo. Muitas das vezes a gente se engana nesses momentos. Muitas das vezes nós acabamos nos entregando a idolatrias nesses momentos de prosperidade. Mas quando Deus vem com o seu não, quando as portas começam a fechar, quando Deus começa literalmente a nos privar, permitir que sejamos privados, por N razões, Caim está sendo privado por causa da sua própria atitude, por causa do seu próprio coração rebelde, mas muitas das vezes Deus vai nos privando, vai nos colocando em certas circunstâncias, vai permitindo que nós também, por causa do nosso orgulho, das nossas atitudes, nós tomemos decisões precipitadas, e por causa dessas decisões precipitadas, as coisas vão saindo do controle, as coisas vão, tomando um outro rumo, e Deus vai permitindo muitas das vezes que essas coisas aconteçam, para revelar o que está no nosso coração. E o termômetro é exatamente esse. O que está no nosso coração quando as coisas não começam a dar certo? Quando as portas fecham, quando as finanças já não estão tão boas, quando o casamento não está legal, quando a esposa não está bem, quando o esposo não está bem, os filhos estão dando problema, quando as coisas começam, a sair do trilho do que deveria ser, o que nós fazemos? Qual que é a nossa reação?
Somos tomados de angústia, de depressão, de fúria, de ira, de revolta, saímos da igreja, nos afastamos, nos isolamos. O que nós fazemos? Porque Caim, gente, ficou transtornado, absolutamente transtornado. Ele revelou que o coração dele não estava contente com Deus. Ele revelou, e na verdade ele dizia nas entrelinhas, que ele sabia mais do que Deus aqui. Que ele tinha mais controle do que Deus, que ele sabia mais da vida dele do que Deus, que ele sabia como prestar culto, que ele poderia prestar culto do jeito que ele quisesse e não do jeito que Deus demanda. Eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero, eu vou ser feliz do meu jeito, da minha forma, o resto que se exploda, a opinião dos outros que se exploda, igreja, princípios da Escritura que se explodam, eu vou viver a minha vida. Será? Será que esse é o caminho? Porque hoje o Senhor vem e fala, não a Caim, mas fala para nós. Por que você está assim? Caim era furioso. E por que você está assim? O que está acontecendo dentro do seu coração? Como que você está? Por que o seu rosto está transtornado? Por que o teu coração está endurecido? Por que as tuas atitudes são cada vez, parece que pior, mais ladeira abaixo, rumo à destruição da sua vida, dos princípios, de condutas, de adoração, de vida real com Deus, com o Criador? Se você fizer o bem, você sabe o que é certo. O Espírito testifica dentro de cada um de nós o que Deus quer que façamos. Nós sabemos o que é o certo a ser feito. Se você fizer o bem, por acaso você não vai ser aceito? Por acaso Deus voltará as costas para mim e para ti se nós fizermos o que temos que fazer? Que é um chamado ao arrependimento, que é um chamado à transformação. Mas veja bem, é um alerta. Se fecharmos o nosso coração ao chamado de Deus, o pecado está à porta. Saibamos que o pecado está à porta. E ele deseja dominar a minha vida e a sua. Então vigiemos. A Escritura nos fala que Caim, na sequência desse relacionamento com Deus, Caim arma uma armadilha para o seu irmão, mata o seu irmão, ele assalta o seu irmão no campo, e ele segue a vida como se nada tivesse acontecido. Segredos, isolamento, relacionamentos rasos. Caim segue o script. Só que Caim não conta que Deus não se cala diante do pecado. Deus não se cala diante das nossas atitudes. Gente, seja você cristão ou não cristão, nós precisamos entender que uma das leis que regem não somente a vida cristã, mas a natureza, é o bom e velho princípio da semeadura. O que nós plantamos, nós colheremos. Se vivemos uma vida longe de um relacionamento real com Deus, debaixo da graça de Cristo Jesus, sem confessarmos os nossos erros, nos isolando, fugindo de tudo e de todos, gente, há uma consequência. E a consequência para Caim vem lá no versículo 9, quando Deus chega e pergunta para Caim: onde está o teu irmão? Sabe qual que é a resposta dele, gente? A resposta dele, e aí é uma questão de responsabilidade. A resposta dele é: que tenho eu com meu irmão? Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? E aqui está o centro da mensagem. Aqui está o centro de que sem vida em comunidade, o pecado vira identidade. Se eu entender que eu não tenho nada a ver com a pessoa que está sentada do meu lado aqui essa noite, se eu achar que não tem nada a ver a forma que o meu relacionamento com o Vitor está, se pode ser de qualquer jeito isso aqui, eu provavelmente estou me enganando em estar sentado aqui. Porque é exatamente isso que Caim está falando. Por acaso, onde é que está o Vitor, Luiz? Tenho eu a ver com a vida do Vitor? O Vitor sabe da vida dele. Se ele quiser vir no culto, ele vem. Se não quiser, não vem. Se como tiver o casamento dele, está tudo bem. Por mim, é cada um na sua. Cada um que se vire. Essa é a metodologia do nosso tempo. Essa é a metodologia das redes sociais, em que nós vimos todo mundo, conversamos com todo mundo, mas ninguém se mete na vida de ninguém. Ou como diria o bom e velho ditado antigo: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher.
Como que está a vida do Vitor, eu não quero nem saber. Como que está a vida de cada um? Cada um por si, cada um que vive a sua vida. A pergunta de Deus para Caim é exatamente essa. Onde está o teu irmão? Ou melhor, como está o teu irmão? Você sabe como estão as pessoas que te rodeiam aqui? Você sabe como está a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos? Você sabe como que está o coração deles? Você sabe o que tem assaltado o coração dos teus pais, dos teus filhos, dos teus netos? Você sabe o que tem rondado eles nos contextos em que eles estão? Ou a vida deles é uma ilha para ti? Ou você não sabe? Das vidas que te rodeiam aqui, você não conhece. Deus vem e pergunta, onde está o teu irmão? A pergunta para mim e para você essa noite é essa. Onde é que está e como está o teu irmão? Como que está essa pessoa que está sentada do seu lado? Porque aqui, gente, é Deus nos confrontando na comunidade, mas Deus nos confronta por meio de irmãos. Deus nos confronta num café que eu vou sentar para tomar com o Vitor, e o Vitor vai me olhar e vai dizer assim, Sador, não está legal tal coisa. Cara, tu falou tal coisa, tu me feriu, cara, não está legal. E aí aquilo começa a revelar uma ira, um orgulho, começa a revelar pecados no meu coração, arrogância, prepotência, e começa, sabe, a descortinar o meu coração, às vezes numa conversa dele dizer que algo que eu falei feriu ele, mas isso só vai acontecer se eu me conectar com ele, se eu conversar com ele, se eu me abrir para conversar com ele, se eu não me isolar. Agora eu posso chegar para Deus e dizer assim, o que eu tenho a ver com o meu irmão? Eu sou responsável por ele. Gente, responsabilidade na Escritura aqui é a mesma responsabilidade que está lá em Gênesis 2,15, quando Deus fala de que Ele coloca o homem para guardar e cultivar o jardim. Para guardar. Sabe, o ponto-chave, gente, é exatamente esse, é o mandato de todos nós, que é zelar. É zelar uns pelos outros, é cuidar. É vigiar, é estar, sabe, é ter uma responsabilidade mútua. Nós precisamos sair daqui essa noite incomodados. Se a nossa vida, ela segue o script, sabe, de relacionamentos rasos, isolacionismo, de segredos, de terceirização de culpa, nós precisamos nos incomodar. Mas mais do que isso, nós precisamos nos incomodar se não tem ninguém próximo a nós que tem liberdade, que tenha liberdade para chegar e dizer assim, cara, tu está caminhando para a destruição. O pecado está à tua porta. O pecado está à tua porta. Acorda. Acorda, Luiz. Pelo amor de Deus, acorda. Olha o caminho que tu está tomando, acorda. Vigia. Porque esse é o chamado de Deus para mim e para você. Só que a história não é só de Caim. Nós temos um outro caso de confronto na Escritura de alguém que tinha alguém para confrontar. Eu não sei se você conhece a história de Davi e Batseba. Davi vai nos dizer a Escritura, lá em 2 Samuel, capítulo 11, que quando os reis costumavam a sair para a guerra na primavera, passava o inverno, começava a derreter a neve, não sei se derretia a neve ou não, mas pegando mais ou menos o contexto, pelo menos passava aquele frio, chuva, os reis saíam para a guerra. A tradição era essa, o local certo de um rei estar na primavera era lá nos combates, era junto com os soldados, nas frentes de batalha. Onde é que estava Davi? Davi, naquela primavera, resolveu não cumprir a sua função. Ele resolveu deixar uma brecha e ele ficou no palácio. E estando no palácio, então ele estava no local errado, ele não estava cumprindo a sua função, ele estava se omitindo. Você começa a enxergar uma série de sinais que a coisa não está indo certo, omissão, sabe, silêncio indevido, você está enxergando as coisas, eu era para estar lá, eu não estou, eu era para estar fazendo tal coisa, não estou fazendo, eu era para estar caminhando dessa forma, não estou, eu era para estar sendo mais transparente, não estou sendo. Aí você começa a enxergar já um princípio caminhando. Davi enxerga uma mulher se banhando no rio e ele se apaixona por ela. Ele simplesmente se apaixona por ela, manda chamar ela para o palácio, toma ela. Alguns vão dizer que inclusive ele chega a cometer um estupro real aqui, porque ele tinha, abre aspas, o direito de fazer isso, como rei, de torná-la sua mulher. Só que aí passa um tempo, opa, as coisas estão tudo certo, está tudo bem, passa um tempo, a mulher manda uma mensagem, eu estou grávida. E o filho é teu.
Por quê? Porque o marido dela estava na guerra. Ele estava no lugar certo. Ele estava fazendo a coisa certa. Mas estou grávida. A consequência veio. Davi tenta então remediar de todas as formas. Ele manda chamar o marido da mulher, um dos seus comandantes da guerra. E a história se desenrola a ponto de que ele chega num ponto que ele manda o marido da mulher para uma frente de batalha para morrer. E aí quando ele morre, ela vira uma viúva, ele casa com ela e está tudo certo. Pecado resolvido, está tudo ok. Então eu posso continuar minha vida da mesma forma. Deus não se cala diante do nosso pecado. Deus levanta pessoas. Deus levanta homens e mulheres que não se omitem diante do nosso erro. Que não se omitem enxergando. O Vitinho começa a enxergar o Luiz a tomar uma determinada atitude. E aí o Vitor não se omite e diz assim, cara, não tá legal. Tu vai quebrar a cara se tu for por aí. Tu vai destruir a tua família, teu emprego, a tua relação com Deus. Tu vai ferrar a tua vida se tu for por aqui. Esse cara, na história de Davi, se chamava Natã. E aí Deus envia Natã para falar com Davi. E Natã conta toda uma história para Davi, de uma família que tinha só um cordeirinho, era um cordeirinho quase de estimação da casa, um cordeirinho guacho, estava ali, era criado quase como um filho daquela casa. E do lado tinha um grande fazendeiro que tinha todos os gados do mundo, tinha todas as ovelhas do mundo. E esse grande rei recebe os seus amigos, resolve fazer um banquete. E ao invés de matar uma das suas ovelhas, das multidões que ele tinha, ele vai lá na casa daquele homem, ele pega a única ovelhinha que aquele homem tinha e mata aquela ovelha para fazer um churrasco para os seus amigos. Aí Davi é tomado de ira, e ele vai nos dizer lá no versículo 5 do capítulo 12 de Samuel, 2 Samuel, diz assim, então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, eu juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Gente, diante desse texto, a primeira coisa que eu enxergo é coragem. Não de Davi, mas de Natã. E aqui fala um pouco ao nosso coração de novo, um pouco ao nosso tempo em que estamos vivendo, que é o tempo em que nós somos chamados a nos omitirmos. Esses dias, inclusive, num dos grupos de comunhão que tivemos, uma das perguntas era, qual que vai ser a sua reação se eu, que não te conheço, chegasse e confrontasse você publicamente de um determinado erro seu? E a maioria, olha, cara, eu vou ficar bravo. A maioria respondeu, cara, eu não vou gostar, eu vou ficar bravo. Não tá legal isso, não. Então é preciso coragem. Para nós confrontarmos o erro do outro em amor, em primeiro lugar, é necessário coragem. É necessário nós sermos, de fato, tementes a Deus. Que Deus não tolera o erro. Que Deus é santo, que Deus é perfeito. Que Deus não coaduna, com um estilo de vida que vai contra os princípios da Escritura. Então, se o meu estilo de vida está sendo completamente, dissociado dos princípios da Escritura, é necessário que alguém tenha coragem, que daqui a pouco o Vitor vai se levantar com... O Vitor virou o exemplo da noite. O Vitor vai se levantar com coragem, vai chegar para mim e vai dizer assim, cara, vamos tomar um café, vamos bater um papo. Não, tá difícil e tal. Cara, se dificultar muito, daqui a pouco vira uma ligação, um áudio de WhatsApp que seja. Cara, olha só, estou tentando falar contigo, há tanto tempo a gente marcar algo, você está se esquivando, estou enxergando, está se esquivando, mas assim, tal conduta tua não está legal. Nós precisamos de Natãs na nossa época. Nós precisamos de homens e mulheres que se levantem e não coadunem com o erro do próximo. Isso não quer dizer nós julgarmos o erro do próximo. Não, o outro fez, eu nunca vou fazer isso. Aí eu me coloco numa condição de pedestal. Não. Mas é um confronto em amor, de recondução. É um confronto em amor que nós não podemos esquecer. Que é Deus. Deus que não está ficando em silêncio diante do pecado que me rodeia. É Deus que não tolera a amada igreja. É Deus que não tolera o erro. É Deus que não tolera a nossa impiedade, o nosso coração endurecido. É Deus que não tolera e que vai como mau cheiro às suas narinas, as nossas atitudes. É Deus que olha para as nossas atitudes
e muitas das vezes é tomado, sabe, de repulsa diante da sua santidade. Então, se Deus está olhando para isso e não está tolerando isso, como que eu vou ficar passivo, omisso diante de um erro? Como que eu vou simplesmente deixar passar? É preciso, Natan, é preciso que Deus levante homens e mulheres, sabe, tocados por Deus, em amor, para o confronto, para a confrontação. Mais do que isso, gente, o termômetro de Caim é que a ira foi pela rejeição, foi pelo não. Mas a ira do coração de Davi é uma ira, abre aspas, boa, abre aspas, e fecha aspas, né? Porque é uma ira que é direcionada para a injustiça. Davi ficou completamente transtornado contra a injustiça que foi cometida por aquele grande Senhor. E aí a palavra do Senhor nos diz que Natan, tomado de coragem, gente, ele estava fazendo isso com o rei da nação. Davi poderia ter feito um sinal para um guarda tinha pego a espada e tinha degolado Natan naquele momento, estaria tudo certo, ele estaria no direito dele. Você é esse homem, Davi. Você é o grande estanceiro que estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. É você. Somos nós. Veja, não é um pecado, gente, é o nosso estilo de vida, é a pecaminosidade que nos rodeia. É isso, somos nós. Nós somos esse fazendeiro, não é nenhum de nós específico, mas é nós. É cada um de nós, na sua vida, em determinadas áreas das nossas vidas, que nós afrontamos diariamente o nosso Senhor, o nosso Salvador. É diariamente nós afrontamos a pureza, a santidade e a luz de Deus com as nossas trevas, com as nossas falhas, com o nosso ego, com o nosso orgulho, com a nossa soberba, com os nossos ciúmes, com a nossa inveja, com as nossas carências, com as nossas idolatrias, com as nossas perversidades, com os nossos pensamentos maus, com as nossas palavras de baixo calão, com os nossos pensamentos, sabe, avarentos, muitas das vezes desejando o que não é nosso, cobiçando o que não é nosso. Com tudo isso nós afrontamos a Deus diariamente. E aí Deus vem e usa um irmão, Natan, um profeta, para chegar e dizer para o rei: olha, esse homem és tu. Hoje Deus diz para nós: é você, é eu e vocês, que afrontamos Ele todo dia, constantemente com os nossos pensamentos, com o nosso coração deslocado, com o nosso coração voltado para as coisas que afrontam a Ele, afrontam os princípios da Escritura, que não valorizam a obra da cruz. Muitas das vezes já nos intitulamos cristãos, mas vivemos como se Cristo nunca tivesse morrido por preço de sangue, por causa dos nossos pecados. Vivemos uma vida banal, vazia, oca, desprezando a obra da cruz, sem saber e sem dar valor ao preço que foi pago, que não foi prata, não foi ouro, mas é o sangue do nosso Cristo. Gente, precisamos pregar graça, é evidente que precisamos pregar graça, mas também precisamos pregar a responsabilidade humana, também precisamos trazer à tona a responsabilidade de cada um de nós, diante do Deus Criador, que usa cada um, sabe, que nos rodeia, que caminha conosco, que nós damos liberdade para se aproximar e chegar a dizer assim: Luiz, sabe, tem um cara sendo soberbo, tem um cara sendo assim, assado, tem cara que está com o coração assim, assado. Pois é, esse cara é tu, cara, é tu. E qual que é a minha atitude? Botar a culpa em terceiros? Não, mas eu sou assim porque o meu pai e minha mãe eram assim, eu sou assim porque a minha família toda foi assim, eu sou assim porque eu não tive as oportunidades, eu sou assim porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Não, eu pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. E aí vem o Salmo 51, se vocês quiserem ler em casa, lê em casa o Salmo 51, você vai ver a atitude de alguém que foi confrontado e de fato se arrepende. E a terceira marca, gente, de Davi é que, diferente de Caim, a palavra nos diz que Caim, depois de falar com o Senhor, ele se afasta da presença do Senhor. Ele não volta mais para a presença do Senhor. Nem ele e nem sua descendência vão morrer lá no dilúvio depois. Porque eles voltaram as costas para Deus.
Em compensação, Davi adulterou, Davi cometeu homicídio. Mas esse mesmo Davi, confrontado, ele se rende aos pés do seu Criador e ele diz: sou eu esse cara, eu errei, eu falhei. E a palavra nos diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Veja, Deus não procura pessoas perfeitas. Deus não procura pessoas que batem no peito e dizem que elas são boas. Não. Deus procura pessoas que se arrependem. E para nós refletirmos essa noite, nós temos que pensar algumas perguntas, gente. Uma delas é: a nossa postura, ela tem revelado mais omissão ou ação e amor? Qual que tem sido a minha e a sua postura diante do erro de pessoas que nós gostamos, que nós temos próximo a nós, familiares nossos, que tomam atitudes completamente impensadas, que ferem pessoas, que destroem famílias, pessoas queridas a nós, patrões, empregados, amigos, sabe, irmãos do corpo de Cristo, da família da fé, que tomam atitudes às vezes completamente impensadas. Qual que tem sido a nossa atitude? Ser omissos, ser passivos diante disso, achar que isso não é para mim. O pastor um dia, que amanhã depois o pastor vai saber, aí ele vai lá e vai falar com a pessoa. Não. Nós somos chamados para a ação nesse caso, ao confronto em amor, ou para nos omitirmos. Qual tem sido a sua reação quando alguém te confronta? Qual tem sido a tua reação quando alguém vem e toca o dedo em alguma ferida, em alguma coisa? Alguém descobre algo, alguém vai, sabe, tocar em uma área que ninguém toca, que ninguém fala. É aquela avareza, é aquele orgulho velado, é aquela falsa humildade, é aqueles ciúmes, aquela inveja, aquele, sabe, não, mas eu sou assim, eu sou assado, não, sabe aquela coisa que vai sendo maquiada, assim, de um jeito, assim, sabe, aí ninguém toca, e alguém um dia chega e faz um comentário, você nunca mais fala com a pessoa. Ou você se quebrando e você reconhece: Senhor, me ajuda a mudar. Me ajuda, me transforma, Senhor. Me ajuda a mudar. Não me deixe assim, Senhor. Diante da cruz, diante do sangue de Cristo, não me deixe assim. E por fim, e a principal pergunta da noite é: você tem se exposto ao confronto ou você tem fugido dele? Aqui, você já é confrontado de forma geral, abstrata. A mensagem é ministrada e Deus fala no seu coração. Mas tem um contexto, gente, que Deus, Ele não apenas confronta o pecado, mas Deus também, Ele restaura o pecador, que é no contexto de grupos de comunhão. E aqui é um chamado à responsabilidade de cada um de nós. É um chamado de responsabilidade a cada um de nós, porque na comunidade, na Escritura, Deus está falando aqui. Deus está ministrando aqui. Deus ministra pelo púlpito a cada domingo, a cada terça. Deus tem ministrado aqui. Só que o contexto, muitas das vezes, em que você vai chegar, você vai cumprir aquilo que está lá em Tiago 5, que você vai confessar o seu pecado para o seu irmão. Você vai chegar para o seu irmão e vai dizer assim: olha, eu tenho problema com isso, com isso, com isso. Olha, eu tomei essas atitudes erradas. Você vai chegar e vai conversar com a sua esposa: olha só, o nosso casamento é uma mentira. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro. Você vai trazer todas as coisas a limpo, todas as mágoas, tudo que está escondido, tudo que é segredo, gente. Você vai fazer isso com as pessoas que te rodeiam, mas também dentro de um contexto de grupos de comunhão. Por quê? Porque nós temos aquilo que Deus cobrou de Caim. Nós temos responsabilidade uns com os outros. E eu quero te convidar nessa noite. Eu quero te encorajar nessa noite a ser restaurado por Deus. A ser livre de fato dos seus pecados. Eu quero te convidar a dar um passo de fé para que você comece a experimentar uma verdadeira libertação daquilo que tem acometido a sua vida. E quem sabe até hoje você não tem experimentado libertação, você não tem experimentado transformação, porque até hoje é um cofre, é uma área intocada da sua vida. Ninguém bota o dedo lá, ninguém fala dessa área, ninguém menciona isso, ninguém toca nisso. Pois bem, eu te convido a vir para um grupo de comunhão. Eu te convido a fazer parte de um. Mas
Eu te convido a abrir a sua casa. Abra a sua casa. Precisamos de casas, de mais gente disposta a abrir a sua casa e dizer assim: eu quero receber irmãos e irmãs aqui, para que nós possamos sentar junto, conversar da Escritura junto, e naquele momento de confissão pública, chegar e dizer assim: olha, a minha vida até hoje está assim, está assado, eu preciso de ajuda. E aí você vai ver os seus irmãos e as suas irmãs te abraçando e orando por ti. E você vai ver a escravidão do pecado sendo quebrada, a Cristo intervindo na circunstância por meio da comunhão e da confissão e de ser corpo. De ser corpo. Nós não temos como ser cristãos e andarmos nas trevas. 1 João 7 nos diz que se nós andarmos na luz, como Deus é luz, nós vamos andar em comunhão. Porque isso é em comunhão que nós andamos na luz. Porque na hora em que eu me relaciono, na hora que eu vou para um grupo de comunhão, na hora que eu vou para um grupo de homens, de mulheres, um grupo misto de casais, eu estou lá, que os outros começam a falar do seu pecado, de repente você está tímido, 1, 2, 3, 5 reuniões, você está tímido, você não quer falar, daqui a pouco você começa a ganhar confiança, abre o seu coração, e você vai ver que a igreja é um local chamado de pecadores, é pecadores redimidos, tanto quanto você, que vão te abraçar, porque já lutaram com os mesmos pecados, alguns já venceram, outros têm a mesma luta que você, e todos naquele momento se abraçam, oram junto, e buscam a ação e o confronto, e o conforto do Espírito Santo. Gente, nós somos chamados a viver uma restauração. Mais do que isso, Deus tem restauração para nós. Não deixe de se expor desse momento, da Escritura no geral. Mas eu quero te chamar para uma caminhada mais de perto, em que você vai ter Natãs na sua vida, que vão conhecer a sua vida, que vão começar a conhecer o seu olhar, vão começar a conhecer os seus sentimentos, vão saber que você não está bem, pelo seu olhar, pelo seu jeito, pelas suas palavras, pela forma que você tem agido, ido, gastado. As pessoas começam a te conhecer. E aí essas pessoas começam a ter liberdade para dizer assim: meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, as coisas não estão bem. O que está acontecendo? Esse é o chamado de Deus para nós. Deus não apenas confronta o pecado, Ele tem restauração. E eu quero orar exatamente sobre essa restauração sobre a sua vida. Eu quero te convidar a ficar em pé.